Bom dia, hoje é 5 de abril. Faça um cabeçalho no caderno, coloque o nome da escola, a data de hoje, faça um antecessor e o sucessor do número 95. Antecessor é 94 e sucessor é 96. Faça um ábaco representando 9 dezenas e 5 unidades. Escreva o número 95 por extenso e represente na forma romana, que é o X, o C e o V. E depois na forma ordinal, 95º. Vocês já tiveram aula de arte, pula uma linha e escreva um gênero verbete. O verbete é um gênero de caráter informativo e predominantemente descritivo, visto que seu objetivo é explicar um conceito, uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Então, nós encontramos verbete em dicionário, enciclopédia, e eles vão explicar o significado de uma palavra. Nós vamos ver isso na apostila. Capítulo 3. Convivendo com as diversidades. Então, o que é diversidade? Separando sílabas, ela vai ser polissílaba, então é di, ver, si, da, de. É um substantivo feminino e vem do latim diversitate, que significa, primeiro significado, qualidade daquele ou daquilo que é diverso. Significado 2, diferença de semelhança, diversidade de interpretações. Significado 3, variedade, diversidade de tons. Significado 4, contradição, oposição. Antônimo, acepção. Unidade, acepção, harmonia. Então, esse trecho é chamado de verbete e ele foi retirado do dicionário Michaelis, de língua portuguesa. Vamos começar. Para vocês responderem a questão 1, A, B e C, vocês vão ter que assistir um vídeo. Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão responder como as crianças que participaram do vídeo reagem, o que elas fizeram. Letra B. O que ele ajudou a identificar as reações das crianças? Letra C. Você acredita que esse vídeo, se tivesse escrito, as crianças iriam entender melhor? As palavras, construções seriam as mesmas? Então, vocês vão assistir o vídeo. O vídeo trata de um tema específico e tentem entender sobre o que é. E depois respondam as perguntas. Na número 2, produza um parágrafo apresentando a sua opinião sobre a seguinte questão. Nós nascemos preconceituosos? Então, o que é o preconceito? É você achar algo sobre alguma coisa ou sobre alguém sem saber. É você ter um preconceito sobre algo que você não tem certeza, que é a sua opinião. Continuando. Texto 1. E não tinha briga não. Vocês vão ler o texto para responder as perguntas. Existia uma crença antiga que você deve conhecer, falando que cão e gato jamais podem se entender.
Eu não concordo com isso, porque já vi o contrário. Um gato e um cachorrinho dormindo no mesmo balaio. Comiam toda a papinha que eu levava na panela e à noite bebiam leite junto na mesma tigela. Desde bem pequenininhos, junto eles foram criados. Sentiam-se irmãozinhos, amando e sendo amados. Eu ficava encantada vendo-os juntos brincar, com as bolinhas de borracha que tentavam abocanhar. O cachorro, bem maior, dominava a situação, mas o gatinho, esperto, não perdia para o cão. Puxava para si a bolinha, dando botes bem certeiros, e dobrando sua patinha, mandava para o escanteio. De vez em quando, os dois faziam uma confusão. Se embolavam com a bolinha, rolando juntos no chão. Mas no fim de tudo dava certo, e não tinha briga não. O cachorro e o gatinho, cansados de tanto brincar, entravam no seu balaio e começavam a roncar. Esse texto é de Márcia Glória Rodrigues Domingues. Então percebam que tem os versos, cada linha é um verso. Então cada linha dessa é um verso. Juntando 4 versos, nós temos uma estrofe. E lembrando que também em todo verso tem palavras que rimam. Então, por exemplo, na segunda estrofe, eu não concordo com isso porque já vi o contrário. Um gato e um cachorrinho dormindo no mesmo balaio. Então, contrário e balaio. Lembrando que rima são palavras que terminam com o mesmo som. Na terceira estrofe, panela, tigela. E assim por diante. Número 1. No trecho eu não concordo com isso, o pronome destacado se refere ao aqui. Quando está falando eu não concordo com isso, o que seria esse isso que o texto está falando? No verso, amando e sendo amados, a palavra destacada possui sentido de. Então vocês vão ver o sentido da palavrinha e. Amando e sendo amados. Ela tem sentido de adição. Adição, vocês lembram que a gente usa em matemática, é juntar, somar. Oposição, amando e sendo amado é do contra. Conclusão, que está definindo que está amando e sendo amado. Ou explicação, que está amando e sendo amado, se isso está explicando. Então, em português e matemática, toda vez que tiver o e, ele vai estar juntando os fatos. Número 3. Podemos deduzir, inferir, que o eu lírico do texto é feminino ou masculino. Então a gente pode deduzir que quem está falando o texto é feminino ou é masculino. Justifique sua resposta com um trecho do poema. Então, vocês vão ter que procurar primeira pessoa um trechinho do poema que prove a resposta de vocês. Se você falar que é feminino,
é mulher que está falando, você vai ter que escrever o trechinho que fala isso. Se você achar que é masculino, homem, você vai ter que escrever o trechinho que prova isso também. Número 4. O tema principal do texto é o sono dos animais, a adoção de animais, a amizade entre cão e gato, a impossibilidade de amizade no reino animal. Então vocês vão marcar um xizinho na resposta correta, no que o texto está falando, qual que é o assunto principal, qual que é o tema. Número 5. O objetivo principal do texto é informar o leitor, entreter e divertir o leitor, ensinar o leitor a cuidar de animais, convencer o leitor a adotar animais. Para que serve esse texto? Número 6. A finalidade do ponto de exclamação no título do texto é para quê? Para fazer uma pergunta, para realizar uma indagação, para reforçar o sentimento expresso e indicar a fala dos personagens. Então, pontinho de exclamação, qual que é? Então vocês vão olhar o título e não tinha briga não. Esse pontinho de exclamação, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma pergunta, está realizando uma indagação, está reforçando um sentimento expresso ou está indicando a fala dos personagens. Então prestem bastante atenção na hora de ler. Quando for ler o texto, percebam se o narrador, se ele é observador ou se ele participa da história e se ele é masculino ou feminino. E se tiver dúvidas, pergunte. E mãos à obra.